Bom, gente, então, depois de vocês verem o procedimento Minimax, vou falar agora um pouco do princípio de Bayes. Bom, então, o procedimento Minimax, que a gente viu na aula anterior, ele consiste em escolher, né, aquele que minimiza o risco máximo para todo o θ. Então, o princípio de Bayes, basicamente, a ideia dele é um pouco diferente, porque ele atribui agora uma probabilidade para cada θ, né? Então, o que acontece? No Minimax, ele é como se ele desse a mesma probabilidade para cada θ e pegasse aquela que tem o maior risco máximo. Mas só que para um parâmetro θ desconhecido, geralmente no espaço paramétrico tem algumas regiões onde existe uma probabilidade maior de ocorrer o evento do que outra. Então, o que o princípio de Bayes faz é isso, ele faz é atribuir uma probabilidade para cada resultado possível de θ, seja ele θ discreto, que é o caso que é o caso da moeda, né? Se a moeda é 1/3 ou 2/3, ele dá uma probabilidade para ele, ou seja no caso contínuo, que é o que a gente vai ver aqui, vai ser muito importante, né? Que no caso contínuo, a gente vai ver muito isso em inferência bayesiana, né? Quando eu chegar nas próximas aulas. E praticamente esse princípio de Bayes dividiu a história da inferência em duas, né? Então, tem a inferência que a gente vê aí, né, da verossimilhança, de cálculo intervalo de confiança, resultados assintóticos, e tem a inferência bayesiana que se baseia iniciou exatamente nesse princípio. Então, esse princípio de Bayes, ele divide toda a inferência estatística em duas partes, né? Então, a inferência ela é um outro caminho para a inferência estatística. Então, a gente vai ver aqui, começar a ver um pouco das ideias do princípio de Bayes, e a gente vai ver a partir das próximas aulas alguns fundamentos aí, alguns resultados da inferência bayesiana. Bom, então, o que seria o princípio de Bayes? O que ele considera? Ele considera basicamente um mecanismo aleatório para escolher um valor para o parâmetro θ. Então, esse procedimento aleatório é representado por uma distribuição de probabilidade. Então, em vez de ele calcular o menor risco entre os máximos, ele vai fazer o seguinte, ele vai atribuir uma probabilidade de acontecer cada evento. Então, antes de eu fazer o experimento, né, eu vou atribuir, olha, eu tenho uma probabilidade tanta do θ estar nesse valor aqui. Então, se eu considero o θ discreto, essa probabilidade é discreta. Se o θ, meu espaço paramétrico, é contínuo, vai ser uma função de densidade. Então, essa probabilidade seria uma distribuição que a gente chama de distribuição a priori. Então, essa função de distribuição a priori, que é densidade, né? Função de densidade, se o θ é contínuo, a probabilidade se o meu espaço paramétrico é discreto, eu vou sempre representar a partir de agora pela função π de θ. Então, esse π de θ aqui, eu sempre vou chamar a minha distribuição a priori de π de θ. Seria a probabilidade do θ assumir um determinado valor. Então, se eu assumo uma probabilidade do θ ter um determinado valor, a gente vai ter a definição do risco de Bayes. Então, o que seria o risco de Bayes, que é a definição que está aqui? O risco de Bayes, ele é um procedimento o risco de Bayes é um procedimento com relação a uma função P da L qualquer, né, os exemplos que eu dei aqui nessa aula e nas aulas anteriores, o risco de Bayes é a esperança do risco da decisão com relação a θ, com relação a priori. Então, esse aqui é o risco com relação a priori. Seria o valor esperado dos riscos, né? Então, em vez de calcular o máximo de cada risco, eu vou ponderar em cada θ o risco, a sua probabilidade a priori. Então, esse risco aqui vai ser, deixa eu ver se tem aqui no livro, aqui embaixo, não, aqui, está aqui. Então, por exemplo, se o θ é discreto, então nesse caso discreto aqui, o risco de Bayes ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o risco que eu calculei para cada θ, então cada θ que eu calculei o risco, eu vou fazer a soma de cada risco ponderado a probabilidade de acontecer esse θ, a sua probabilidade que eu vou atribuir, que é chamada probabilidade a priori.
Então, por exemplo, se o θ tem uma probabilidade pequena, o que acontece? O meu risco, mesmo que seja grande, na hora de eu fazer a ponderação aqui, acaba não sendo tão grande, né? Então não é um risco tão grande. Se eu tenho uma probabilidade θ pequena, essa conta do risco grande não vai ser uma coisa tão impactante, né? Porque é uma coisa muito pouco provável de acontecer, né? Uma coisa pouco com uma probabilidade baixa, né? Então ele vai dar peso maior aos tetas que têm uma probabilidade a priori maior. Então ele vai considerar os riscos, para ele o risco vai ser mais relevante nas que tiverem probabilidade maior. Então isso é no caso discreto. No caso contínuo, a ideia é parecida, né? Mas só que aí o caso contínuo, tudo que é somatório vira integral, né? Que a gente viu lá em variáveis aleatórias. Então o que acontece? Se o θ é uma variável contínua, o risco vai ser integral da função risco r de θd vezes π de θ. Então esse vai ser o risco na contínua, né? Então ele vai, em vez de somar todos os valores possíveis de θ, ele vai varrer todos os resultados em θ, né? O intervalo em θ, né? Não dá para somar o intervalo. Então ele vai ponderar agora não com relação à sua probabilidade, mas ele vai ponderar com relação à sua densidade. A sua densidade. A sua densidade. Então é assim que a gente vai calcular o risco de Bayes. A gente vai atribuir, a gente vai calcular o risco, né, por um θ em geral e vai calcular, vai ponderar esse risco com a probabilidade a priori de cada θ acontecer. Então nesse caso aqui, né, só uma observação aqui. Então se a função risco, por exemplo, é constante, ela não depende do θ. Então, por exemplo, se o risco não depende do θ, ele poderia passar isso aqui para fora da integral, e ficaria integral de uma distribuição qualquer, fica 1, né, o risco seria constante. Então, o que ele está dizendo aqui é que se o risco não depende do θ, o risco de Bayes ele é o próprio risco constante, né, ele não vai mudar independente do θ. Bom, então aqui eu vou colocar aqui dois exemplos, então, vamos ver como é que funciona o risco de Bayes em dois exemplos. Então vamos considerar a situação lá da moeda, 1/3 e 2/3. Bom, então vamos considerar uma probabilidade a priori para o θ acontecer. Então vamos supor que a priori eu tenho que a probabilidade da moeda vir de 1/3 vai ser P e a moeda vir de 2/3 vai ser 1 menos P. Então eu estou dizendo o seguinte, ó, a probabilidade. Então, vou fazer o sorteio lá. Então, vamos supor que eu peguei as duas moedas e na hora de eu fazer o sorteio eu tenho uma probabilidade P de pegar a moeda com probabilidade de 1/3 de cara e probabilidade de 1 menos P de pegar a moeda com probabilidade 2/3 de cara. Então, como é que eu calculo o risco de Bayes? Então, o risco de Bayes vai ser a esperança do risco com relação. Então, eu vou ponderar. Eu vou mostrar aqui uma figura aqui para ficar mais fácil. Vou colocar direto aqui na... Pronto, eu copiei aqui para a gente o resultado da tabela. Então, o que acontece aqui? Eu estou dando uma probabilidade P disso aqui acontecer. Essa aqui vai ser uma probabilidade P disso aqui acontecer. E eu estou dando uma probabilidade 1 menos P disso acontecer. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai calcular o risco de cada decisão. O risco de Bayes, então vou colocar o risco de π. Deixa eu voltar ali para ver exatamente a notação, eu não quero escrever a notação errada. Risco de π com relação a cada decisão. Isso. Então, risco de π, por exemplo, com a decisão D1. Decisão D1. Então, vai ser o quê? Vai ser a esperança com relação a essa probabilidade a priori de R de θ D1. Então, quais são os valores possíveis de θ? Então, vai ser a somatória de θ pertencente ao espaço paramétrico. Então, o θ só são dois, ou é 1/3 ou é 2/3. Então, vai ser R
D1 vezes π para cada θ. Então, no caso, eu só tenho dois θs. Eu tenho o θ 1/3 e o θ 2/3. O θ 1/3 eu tenho uma probabilidade P que ocorra ele. O θ 2/3 eu tenho uma probabilidade 1 menos P. Então, eu vou ter, isso aqui vai ser, vamos ver o risco. Ó. Então, o risco, quando o θ é igual a 1/3, quando o θ é P, quando o θ é 1/3, o meu risco aqui vai ser 1/9. Então, vai ser 1/9 de P mais, quando o θ é 2/3, o risco é 1/9 também. Então, vai ficar 1/9 vezes 1 menos P. Então, eu posso colocar 1/9 em evidência, né? Vai ficar P mais 1 menos P. Então, vai ficar 1/9 vezes 1 é 1/9 mesmo. Bom, então o risco associado agora a D2, o R, vou colocar aqui, eu vou colocar logo direto aqui R de π. D2 vai ser a mesma conta, né? Mas só que agora eu vou pegar o risco daqui. Vai ser o risco associado a 1/3, né? Mais o risco associado a 2/3. A probabilidade dele, a priori. Então vai ser 0 vezes P mais 1/3 vezes 1 menos P. Então, no caso, vai ficar 1/3 vezes 1 menos P. E o risco associado à decisão 3? O risco associado à decisão D3 vai ser igual a... Então, agora aqui é o contrário, né? Vai ser 1/3 vezes P mais 0 vezes 1 menos P. Então, aqui vai ser 1/3 vezes P mais 0 vezes 1 menos P. Então, vai ser 1/3 vezes P. Essa aqui não precisa. E, finalmente, o risco associado a D4 vai ser o quê? Vai ser 2/9 vezes P mais 2/9, 1 menos P. Então, a mesma coisa aqui do 1/9, né? Então, os dois lados ficam 2/9 e 2/9, vai ficar... Vou colocar logo aqui o resultado direto, vai dar 2/9. É constante, né? Então, vocês percebam que a decisão D4 e a D1 não depende do θ. Sempre vai ser constante. Enquanto que a decisão D2 e D3, ela vai variar. Então, a gente percebe que depende muito do P, da probabilidade a priori que eu tenho. Então, por exemplo, se o P, vou colocar aqui uns valores para ilustrar, vamos supor que se P é igual a 1/3, por exemplo. Se eu digo que essa moeda aqui tem probabilidade inicial 1/3 e essa aqui tem probabilidade 2/3, por exemplo. Nós vamos supor o seguinte, vou colocar assim P 1/3. Então, se P for 1/3, o que acontece? Isso aqui vai ser 1/3 vezes 2/3, vai ficar 2/9. Isso aqui vai ficar 1/3 vezes 1/3, vai ficar 1/9. Então, se essa probabilidade a priori for 1/3, eu vou ter que essa decisão aqui vai ser tão boa quanto essa, né? Então, se a minha probabilidade inicial do P for 1/3, vai ser igual a essa. Agora, eu vou colocar o seguinte, se P for bem pequeno, por exemplo, se a probabilidade for 0,1, ou seja, se eu tiver uma probabilidade muito baixa disso aqui ocorrer, se é muito raro isso aqui ocorrer, é muito mais provável que aconteça isso, por exemplo. Então, o que acontece? Eu vou ter que isso aqui, vou colocar de outra cor, só para ficar diferente, vou colocar de verde. Então, isso aqui
se o P é 0,1, vou fazer de verde, então isso aqui vai ser 1/3 vezes 0,9. 1/3 vezes 1 menos 0,1, né, seria 0,9, ou 9 décimos, por exemplo, 9 décimos. Então vai ficar 3 décimos. Então meu risco seria bem alto, né? Agora esse aqui ficaria 1/3 vezes 0,1, ou 1 sobre 10, né? Então ficaria 1 sobre 30. Então, se a minha probabilidade maior for dessa aqui, o meu risco de Bayes vai ser essa decisão aqui. A decisão D3 passa a ser melhor do que a D1. Por quê? Porque a decisão D3 ela tem um risco menor, de Bayes menor do que a decisão D1. Então, se eu tenho uma chance muito maior a priori de pegar essa moeda, a minha melhor decisão é essa aqui. Vocês lembram qual é essa decisão? Essa decisão é dizer que, independente do resultado do lançamento, eu vou dizer que a moeda é a moeda que veio de 2/3. Então, o que acontece? Mesmo que dê cara, mesmo que dê caro, mesmo que dê coroa, na verdade, né? A probabilidade a priori é tão grande que é mais provável, né? Mais razoável seria supor que a moeda é a moeda de 2/3. Então, isso aqui é o chamado peso da distribuição a priori. Isso aqui seria a probabilidade inicial, né? Seria quais seriam os eventos mais possíveis de acontecer para o parâmetro θ. Então, no caso discreto, iria funcionar desse jeito. Eu vou mostrar agora um exemplo no caso contínuo, que é o exemplo que eu tinha feito ali no Minimax. Bom, então no exemplo lá da exponencial, então no exemplo anterior, né, que a gente tinha feito, a gente tinha escolhido dx, né, era igual a c vezes x. Então, no caso, quando c é igual a 1, era a solução minimax com relação a essa função P. Agora, será que a função, essa seria a mesma decisão de Bayes? Então, a gente tem que atribuir uma a priori agora para o parâmetro θ. Então, o que vai mudar aqui? O que vai mudar é que, nesse exemplo aqui, com relação ao que a gente estava fazendo lá das moedas, esse exemplo aqui, o θ é contínuo. Então, θ é contínuo. Então, o que acontece aqui? Se o θ é contínuo, eu não posso atribuir uma probabilidade para o θ de 1/3, θ de 2/3. Então, esse θ é maior que zero. Então, eu não posso atribuir na priori probabilidade de θ ser igual a 1, θ ser igual a 2, θ ser igual a 3. E o que eu tenho que atribuir é uma distribuição contínua, uma distribuição de densidade contínua. Então, ele colocou aqui, a gente pode atribuir uma distribuição a priori, o autor colocou aqui, uma distribuição exponencial 1. Então, ele está dizendo que a priori o θ tem uma distribuição exponencial 1. Então, o que significa isso? Isso significa que eu tenho essa distribuição aqui. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que, a princípio, o θ ele tem maior probabilidade perto do zero. As frequências são maiores perto do zero e vão decrescendo. Então, o que acontece? O θ tem uma probabilidade já muito pequena, do 4, do 6 e assim por diante. Então, como é que eu vou calcular o risco? Eu tenho que calcular o risco associado a essa probabilidade. Então, por exemplo, se a minha função risco no valor θ igual a 6 produz um risco muito grande, isso aqui tem pouca importância. Por quê? Porque a probabilidade disso aqui acontecer é muito pequena. Então, o que me interessa mais é avaliar o risco, ponderar o risco nas regiões onde tem maior probabilidade de ocorrer esse evento θ, que nesse caso aqui, ele atribuiu que as maiores probabilidades de acontecer esse θ são nos pontos próximos ao zero, porque ele definiu como distribuição a priori uma exponencial 1. Então, o que vai acontecer? Ele vai ponderar o risco que a gente encontrou associado a essa distribuição aqui. Então, como é que a gente vai calcular esse risco agora no caso contínuo? Então, eu vou abrir aqui mais uma
função aqui, deixa eu ver, isso aqui. Então, a solução que a gente tinha encontrado era essa aqui. A função risco de θd, então a função risco de θ d, ela vai ser igual, então a função risco de θd, ela vai ser igual, então o que a gente encontrou lá anteriormente? Então, olha só, no exemplo anterior, da aula anterior, a gente tinha encontrado c ao quadrado mais θ, c menos 1 ao quadrado. Então, vai ficar c ao quadrado mais θ, c menos 1 ao quadrado. Então, no procedimento minimax, o valor que minimizava o risco máximo era quando c é igual a 1. Agora, e no risco de Bayes? Então, o risco de Bayes a gente está atribuindo π de θ é igual a e elevado a menos θ. É uma exponencial 1. Estou dizendo que, a priori, o θ possui uma distribuição exponencial 1. Então, qual que é o risco de θ, o risco de π, θ? O risco de π, θ, ele vai ser igual então, o risco de então, no caso, o risco de π, θ, ele vai ser igual a integral em θ da função risco, ou seja, de c ao quadrado mais θ vezes c menos 1. Então, essa aqui é a função risco, né? Vezes a distribuição a priori. Então, deixa eu voltar aqui no... Tá vendo? O risco, ó, esperança de π de θ vezes r. Então, no caso contínuo, vamos voltar aqui, ó, tá vendo? Eu vou escrever a função risco e vou multiplicar pela densidade a priori. Então, voltando aqui, então, vezes o π de θ, que é e elevado a menos θ de θ. Bom, então vai ser a integral dessa soma aqui. Vou desenvolver aqui um pouco. Então vai ser r de π θ. Então isso aqui vai ser a integral em θ. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, então, vai ser a integral desse termo mais a integral do outro, né? Então vai ficar c ao quadrado elevado a menos θ de θ mais a integral em θ vezes c menos 1 ao quadrado vezes e elevado a menos θ de θ. Bom, então tudo que depende do c, eu posso passar para fora da integral, porque é constante com relação a θ. Então aqui nesse primeiro termo fica c ao quadrado, integral em θ elevado a menos θ de θ. Então a integral da própria densidade, isso aqui acaba sendo 1. Isso aqui acaba sendo 1 e aqui fica só c ao quadrado. Mais o c menos 1 ao quadrado eu posso passar para fora, né? C menos 1 ao quadrado vezes a integral em θ elevado a menos θ de θ. Bom, então o que eu tenho que fazer é resolver essa integral aqui. Então eu tenho que resolver essa integral. Então existem algumas maneiras de eu resolver
essa integral. Então, uma maneira seria fazer a integral por partes, e outra maneira, que eu acho mais fácil, né, é conseguir enxergar isso aqui, que é o que a gente vai precisar fazer em toda a inferência bayesiana, é ter essa habilidade de enxergar que isso aqui parece a distribuição gama, tá vendo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês como é que isso aqui funciona. Então, olha só. Eu vou até escrever aqui de outra cor, vou colocar de vermelho. Então, vai funcionar da seguinte maneira. Então, se eu estou pensando como um θ como sendo uma variável aleatória, vou colocar aqui integral de θ vezes e elevado a menos 1 vezes θ. Então, o que está ali em cima é isso aqui. θ elevado a 2 menos 1 e elevado a menos 1 vezes θ. É a mesma coisa. Então, θ elevado a 2 menos 1 é θ elevado a 1. Bom, então isso aqui parece a distribuição gama, né? Então, é como se o alfa fosse 2 e o beta fosse 1. Então, qual é a densidade de uma gama 2, 1? É 1 sobre gama de alfa, 1 sobre gama de alfa, gama de 2, beta elevado a alfa, 1 elevado a 2. Então, isso aqui é a densidade da gama da gama 2, 1. Então, o que acontece? Se eu pego essa densidade aqui, então percebam que isso aqui, eu tive que multiplicar por isso aqui, né? Então, para isso ser, eu tive que multiplicar por essa constante que vocês estão vendo aqui. Então, para fora, eu vou dividir pela mesma constante, vou fazer o inverso, vou fazer gama de 2 sobre 1 elevado a alfa. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque aí esse é igual a esse, né? Eles se cancelam e fica igual. Então, o que vai acontecer aqui? É para garantir que esse termo é exatamente igual a esse. E por que eu faço isso? Porque eu quero que dentro da integral fique uma cara de uma densidade. E por que eu quero que fique uma cara da densidade? Porque se eu integrar a densidade, qualquer densidade, em todo o seu espaço paramétrico, essa integral ela é igual a 1. Então aí eu consigo integrar, né, e fica uma função que não depende do θ. Então esse pedaço aqui é igual a 1 e sobra essa constante aqui. Então essa constante aqui, gama de 2 sobre 1 elevado a alfa, gama de 2 é o quê? Gama de n é n menos 1 fatorial. Então aqui vai ficar 1 também, né? Então aqui coincidiu de ficar 1. Isso aqui eu queria que ficasse 1. Eu impus, né, que isso aqui ficasse 1. E a constante aqui, né, ficou igual a 1 por coincidência, mas em outros casos pode não ficar igual a 1. Vai ficar uma outra constante, né? Aí eu vou ter que multiplicar aqui. Bom, então aqui eu consigo resolver a integral, né? É um jeito mais fácil do que fazer integral por partes, né? Integral por partes daria para resolver também, chegaria no mesmo resultado, mas perderia um pouco mais de tempo, né? Então para a gente que é estatístico e conhece as distribuições, é mais fácil resolver dessa maneira. Bom, então como é que vai ficar aqui o resultado? Então isso aqui vai ficar c ao quadrado mais c menos 1 ao quadrado. Bom, agora a minha pergunta é, então no caso aqui o risco de Bayes, né, R de π e θ, vou abrir mais uma folha. Opa, vou colocar mais uma página. Então o risco de Bayes, R de π d é igual a c ao quadrado, né, mais c menos 1 ao quadrado. Agora a minha pergunta é a seguinte, qual o valor de c que minimiza o risco de Bayes? Então não vai ser necessariamente c igual a 1. Então o que eu tenho que encontrar é obter, vou colocar aqui, obter
a constante C minimiza o risco de base. Encontrar a constante C que minimiza o risco de base. Então, o que a gente vai fazer é, como é que eu minimizo uma função? No caso aqui, a função agora é uma função que depende só do C. Então, eu vou derivar ela com relação a C, igual a zero. E aí, encontro o C, que vai minimizar essa função. Então, eu vou ter que colocar aqui D, E, I, D, DC. Isso aqui vai ser igual a zero. Então, qual é a derivada dessa função toda com relação a C? Então, essa primeira parte aqui, C ao quadrado, a deriva vai ficar 2 vezes C, mais a derivada da segunda parte. Então, 2 eu passo para lá, né? Vai ficar 2 vezes C menos 1, vezes a derivada de C, né? A derivada da interna é o próprio 1. Então, fica desse jeito. Então, eu vou ter aqui, que isso aqui vai ser 2C mais 2C menos 1, vai ficar 4C menos 1 é igual a zero. Então, isso aqui é a mesma coisa que falar que 4C é igual a 1 e C é igual a 1 quarto. C é igual a 1 quarto. Então, esse aqui vai ser o meu risco de base. Esse aqui vai ser a função, né, que função dx é igual a x sobre 4 é a decisão de base. Então, no caso contínuo, eu tenho que fazer sempre dessa maneira. Eu tenho sempre que derivar, né? Encontrar primeiro o risco, né? E depois integrar com relação a θ ponderado pela distribuição a priori que vai ser fornecida. Então, assim que vai funcionar, né? Então, aqui está o exemplo. Risco de base, eu vou minimizar, né? Então, aqui, ele encontrou aqui que... Ah, não, está errado aqui, C é igual a 1 meio. Então, o que aconteceu aqui? O que eu escrevi aqui no 2C mais 2C menos 1 fica 4C menos 2 aqui, né, gente? Vou apagar esse pedaço aqui. Aqui é 4C menos 2, né? Então, aqui fica 2C mais 2C menos 1 fica 2C menos 2. 2C menos 2 igual a 0, fica 4C igual a 2. Então, C igual a 2 sobre 4, ou C igual a 1 meio. Pronto, tá? Então, só esse detalhe aqui na derivada, né? Então, dx vai ser igual a x sobre 2 aqui. Então, só vou corrigir esse detalhe. Então, x sobre 2 é a decisão de base. Então, tomar cuidado na hora de fazer a derivada para não esquecer nenhum passo. Bom, então, essa aqui seria o fim da segunda aula, né, que eu dividi em duas partes. Eu vou, aqui na parte de exercício, eu vou pegar aqui alguns exercícios para vocês verem aqui relacionado a essa parte inicial da disciplina. Bom, então tá aqui alguns exercícios do capítulo 4, então acho que dá para fazer assim, com o que vocês viram aqui nessas duas aulas. Daria para fazer a questão 1, 4.1, o item 1, né? O item 2, então são procedimentos para achar o risco e o minimax. Daria para fazer também o 3. Então a parte 3 é fazer o estimador de base com relação a priori, né? Que é o que a gente viu agora. O 4.2 também dá para vocês fazerem. Então vou anotar aqui o 4.2. O 4.3. O 4.3 seria para encontrar o risco, né, associado a x sobre n, o risco de base. O 4.4, vocês vão repetir o exercício 4.3, na verdade é uma continuação do 4.3, mas só que com
a mudar a função perda, né? Então vocês iriam refazer esse primeiro item aqui, né? Calcular o risco para esse primeiro item, agora mudando um pouquinho a função perda. Não sei quanto que vai complicar aqui essa questão. 4.5, vocês podem fazer também. O 4.5 é a mesma coisa do exemplo que eu fiz agora, da Poisson. Mas só que agora, em vez de ser uma a priori exponencial, vai ser uma a priori gama. Então vai ser uma a priori gama. Então o que, que vai mudar aqui? Eu vou antecipar essa 4.5 aqui, que é uma questão bem legal esse exercício aqui, né? Então vou colocar aqui um asterisco. Eu gosto muito desse tipo de exercício aqui, né? Quando muda, ele desafia vocês a pensar, né? Mas, assim, é bem parecido com o raciocínio anterior. Então o que, que vai acontecer aqui? O que vai mudar agora. Tá aqui, o que vai mudar agora é o seguinte: no exercício 4.5, a única coisa que muda é, vou colocar um amarelo aqui para ver se vocês enxergam de amarelo, é aqui. Pelo menos eu estou enxergando bem o amarelo, depois vocês me dão um feedback aí. Então, em vez de ser uma exponencial 1, é uma gama alfa-beta. Então, o que acontece agora? O que vai mudar é que o π de θ ele vai ser igual a 1 sobre gama de alfa, beta elevado a alfa, θ elevado a alfa menos 1, elevado a menos beta θ. Então, essa é a distribuição a priori para o θ. Então, aí tudo que era elevado a menos θ vai ficar um pouquinho maior, né? Vai ficar essa função aqui. Então, vocês vão ter que resolver, encontrar, né, qual seria o estimador de Bayes, né? Então, eu já adianto aqui, o que vai mudar um pouco é a complexidade desse pedaço aqui. Então, a constante que vai aparecer aqui para fora não vai ser igual a 1. Vai ser uma constante diferente, que depende do alfa e do beta. E esse pedaço vai ser igual. Esse pedaço aqui, o c ao quadrado, vai ser igual, aqui dentro é 1, mas só que o c menos 1 ao quadrado vai ser multiplicado por alguma função, uma constante aqui, né? E aí vai ficar um pouco diferente. Mas não muda muita coisa, não. Então, 4.5, deixa eu ver aqui, 4.6. Vou colocar o 4.6 também, que é procedimento minimax. Vocês podem fazer também o 4.6. E aí o 4.7 já é o assunto da aula que vem. Então eu vou encerrar a aula por aqui. Então a partir da aula que vem eu vou falar um pouco de densidade a posteriori, né, que já apareceu ali no assunto, que é o estimador de Bayes com relação à perda quadrática. Então toda inferência bayesiana ela se baseia na função densidade chamada densidade a posteriori. Bom, então é isso, gente. Até a próxima aula.